Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: a identidade e solidariedade da classe trabalhadora no século XIX, divisões internas na classe trabalhadora, a respeitabilidade e integração social e as condições de vida e disparidades econômicas. Para você que está vendo aqui o trabalho pela primeira vez, esse aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Hobsbawm. Tem uma playlist aqui no canal com ele todo destrinchadinho por capítulos e partes, né? Até a gravação deste vídeo. A gente está fechando hoje o capítulo 12. A Era das Revoluções também já está completo. Eu vou deixar as playlists aí em algum lugar na tela. Se você tiver curiosidade, dá um confere. E aqui a dinâmica é bem simples, né? Esse resumo ele vai ficar na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica do resumo, trocar uma ideia com vocês. Te convido a ficar até o final para você poder, né, ver direitinho como é que funciona. Pode ser que te ajude de alguma forma a fixar os seus conhecimentos ou até você descobrir alguma coisa que você não tenha ciência. Mas de qualquer forma, essa leitura é uma leitura obrigatória para quem estuda história, para quem faz concurso na área e vestibulares também. Já falei pra caramba, então sem mais enrolações, deixa eu aqui fazer a leitura para a gente poder fechar esse capítulo 12. Vamos lá, galera. Bom, especialmente nas cidades industriais que estavam em crescimento, os trabalhadores eles tinham identidades bem distintas, né? Eles vinham de diferentes origens sociais, tinham habilidades variadas e eles até falavam línguas diferentes. E apesar dessas diferenças, todos eles compartilhavam uma coisa em comum. Eles trabalhavam duro, né? E enfrentavam muita exploração no trabalho. Esse sentimento, né, de solidariedade entre eles acabou se tornando uma coisa muito forte. E essa união, ela não vinha só da diferença econômica, né, cada vez maior entre os burgueses, que eram os ricos, né, e os trabalhadores, mas também do jeito de viver nas cidades. Muitas vezes, isso se concentrava em lugares como tavernas, né? Não é só em jogos de RPG de fantasia medieval que existem tavernas, né? E as tavernas era onde essa galera podia, né, dar uma relaxada e também compartilhar as suas experiências. Essa união ela foi bastante importante para os movimentos sociais e também para os sindicatos que começaram a surgir nessa época. Dentro do grupo dos trabalhadores, né, surgiram diferenças também bem grandes. Alguns estavam se dando bem, conseguindo alguns avanços, né, e unindo, né, se unindo em sindicatos para poder melhorar as condições de trabalho. Já outros trabalhadores, eles assim continuavam bem na margem, né, dependendo mais de ajuda uns dos outros e sem tanta organização, né. Essa divisão, ela não se tratava só de grana, mas também de ideais. Uns queriam se integrar mais com o jeito de vida e com os valores da burguesia, né? Enquanto os outros eles preferiam ideias mais radicais, né? Como o socialismo, que queria mudar, né, toda a ordem que estava estabelecida na época. Ser visto como uma pessoa respeitável era assim, muito importante para os trabalhadores. E isso significava seguir os costumes e os valores da classe média burguesa, que eu acabei de falar. Tinha uma galera que estava querendo ficar mais alinhada com esses valores, né? Se você se encaixasse nesses padrões, você poderia até conseguir, né, reconhecimento e também aceitação na política e na sociedade de um modo geral. Mas aqueles que não se conformavam, né, eles tinham dificuldade em se fazer ouvir nos movimentos políticos e também nos sindicatos organizados. E isso criava uma situação bem complicada. Alguns trabalhadores eles tentavam melhorar as suas vidas individualmente, né, seguindo esses padrões da classe média e da burguesia, enquanto outros trabalhadores eles eram resistentes, eles resistiam e se mantinham assim fiéis às suas próprias identidades e aos seus valores. E essa luta entre se integrar à classe média e resistir a ela, né, teve um impacto
grande na maneira como os trabalhadores se organizavam e buscavam mudanças sociais e também políticas naquela época. Alguns operários eles se juntavam em clubes e em grupos sociais para se ajudar e também para lutar pelos seus direitos, né? E isso não era só sobre ganhar dinheiro, lutar por melhores salários, não era só sobre a questão financeira, né? Também para serem vistos como uma força que contava na política e na sociedade, do modo geral, né? Esses grupos eles podiam ser desde sociedades que se ajudavam até sindicatos que brigavam por melhores condições de trabalho. No final do século XIX, né, mais ou menos 40% dos trabalhadores eles já estavam inclusos nesses grupos, que era assim, uma boa parte, né? Mas ainda tinha muita gente que não estava inclusas nessas estruturas. Esses caras eles ficavam assim, meio que de lado, né? Como se fossem só objetos, né? Sem ter voz nem vez. É meio radical dizer isso, mas era uma verdade. Os trabalhadores nas cidades industriais eles passavam por condições bastante difíceis. Alguns deram uma melhorada, né? Pouco desde 1840, mas ainda viviam em condições bem ruins. Um monte deles, né? Mais ou menos 40%, em Londres, nem tinham o mínimo para poder viver decentemente. E isso mostra que as melhorias foram bem pequenas e muita gente ainda estava em situação muito ruim, né? Papo de miséria. Mesmo algumas pessoas tendo uma vida mais confortável em termos de grana, elas ainda tinham que trabalhar muito, né? Ficavam exaustas, e não esperavam assim muito da vida. A parada dos caras era trabalhar para ter um pouquinho, né? A diferença entre os trabalhadores e os burgueses era enorme, né? Não dava para resolver mostrando que mesmo que a situação econômica melhorasse, as diferenças sociais elas continuavam muito grandes, né? E bastante difíceis de mudar naquele tempo, né? Os grupos eram muito pré-definidos. Bom, galera, os pontos importantes do resumo eu vou deixar aqui na tela. Hoje o vídeo foi curtinho, foi só para a gente poder fechar o capítulo 12. Deem uma pausa, façam as anotações, que esses pontos são bastante importantes. E se você estiver curtindo o conteúdo das aulas, né? Ficou até o final? Pô, espero que sim. E eu espero ter te dado uma moral. Deixa aquele joinha, compartilha aí pra galera que tá precisando. Se eu esqueci algum ponto interessante dessa última parte, comenta aí. Tiver alguma leitura complementar também, comenta. Geral sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui. Muito bons estudos para vocês. Para quem tá vendo de noite, né? Assim como eu, tô gravando aqui às 1h13 da manhã. Bom descanso. Para quem está vendo de dia, bom trabalho, bons estudos, enfim. Bom seja lá o que vocês estiverem fazendo. Próximo vídeo, a gente dá início ao capítulo 13. Valeu, falou, partiu!